Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de Notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas e 1 minuto, começa aqui mais uma edição do Radar de Notícias, pela Rádio Imprensa FM em 102,5, pela TV Cantareira, TV a cabo em Guarulhos e pelo canal 58 em UHF. Até às 8 da manhã você liga e participa 2451-2121, 2459-2727 e 4962-1166. Vamos às principais manchetes dos jornais desta manhã de sexta-feira, 6 de julho de 2012. O Globo, bancos centrais da Europa e da China se unem para socorrer a economia. Folha de São Paulo, bancos centrais da China e da Europa cortam juros contra a crise. O Estado de São Paulo, atos da CPI viram duelo entre governo e oposição. Correio Brasilense, ONU investiga se golpe da adoção é tráfico de pessoas. Valor econômico, juros caíram de 12% a 17% desde março. Estado de Minas, agora é para valer. Jornal do Comércio, greve acaba sob protestos. E o Zero Hora destaca quem são, onde estão e qual o salário básico dos CCCs da Assembleia Legislativa. 7 horas e 3 minutos, Pedro Notaro, bom dia. Bom dia, Carlos Arnone, bom dia, amigos do Radar de Notícias. Bom dia, Guarulhos, participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Atenção, ainda hoje a participação do Tenente Coronel Glauco Carvalho, comandante do CPA M7, a região que compreende toda a Guarulhos e também outras cidades vizinhas, né? Mas os 3 batalhões de Guarulhos aqui, representados pelo Coronel Glauco Carvalho. Daqui a pouco, a participação ao vivo no programa Radar de Notícias. E atenção, ainda hoje vamos falar sobre o Homem de Nazaré. Possíveis irregularidades em loteamentos no Jardim São João. Jardim Nazaré 1 e Jardim Nazaré 2. Até me lembrei da música de Antônio Marcos, Arnone. O Homem de Nazaré? O Homem de Nazaré. Vamos seguir com fé? Com fé, tudo que ensinou o Homem de Nazaré. Pois é, a folha... Não é o Álvaro de Nazaré. O Homem de Nazaré. O Alvará de Nazaré. Não é Álvaro de Nazaré. Pode ser também. Bom, já foi Nazaré 1, né? Se bobear, entra o Nazaré 2 também. Me lembrei do Chico Anísio também. Nazareno? Não, mas aqui o Nazaré é outra coisa. IPEA revela que 6 a cada 10 brasileiros temem assalto. Destaque da Folha Metropolitana. Verdão fica perto da Libertadores. Polícia prende 2 e estoura desmanche em Ferraz. Ferraz Vasconcelos. Ferraz. Todo desmanche, né? Pois é. Agora, atenção, houve um incêndio durante esta madrugada numa fábrica de produtos de limpeza em Guarulhos. Daqui a pouco mais informações a respeito com o repórter Rodrigo Souza. E há um acidente também na altura do quilômetro 230, na chegadinha a São Paulo, rodovia Presidente Dutra, entre 2 caminhões, aconteceu agora pela manhã, e o trânsito, por conta disso, é complicado. E Arnone, ouvintes, telespectadores, o Diário Oficial de hoje, aguardado com muita expectativa pelo meio político, está magrinho. Está fino. Está fino, mas está bem recheado. Sim, filho. A diferença... É o fino que satisfaz. Não, é o fino que satisfaz, mas a diferença... Antigamente fino satisfazia, agora não satisfaz mais. Antigamente você pode ter 2 opções. Você pode comer um pão, uma bengala inteira, só com mortadela. E você pode comer um coraçãozinho, né? Pequeno, mas suculento. Está bem recheado pelo seguinte, várias e várias portarias de demissões de pessoas comissionadas, muitas delas para a campanha eleitoral, ou como candidato ou como cabo eleitoral, né? Ou como assessor, né? Como queiram. E muitas nomeações. Agora, Arnone, estou impressionado. Tanta gente que a gente conhece e de repente você estava lá, amigo, eu não sabia.
É verdade? Até tu. Até tu, Brutus. Até tu. É. Até tu, doutor tu. Mas faz parte, né? E o Diário Oficial de hoje vale uma leitura bem atenta. Agora, tem um cidadão aqui sem citar nomes, a esposa é candidata, né, nas próximas eleições, disputar alguma vaga, sei lá, nas próximas eleições. E diz que ele virou um verdadeiro limpa-trilho também, viu? Todo mundo que é demitido de outros setores ou mandado embora, diz que fala, vem filho, para os braços do tio, fica aqui. Né? Eu te agasalho? Eu te agasalho. Eu não deixo, com minhas paredes protetoras, não permitirei que você tome sol. Fique aqui junto do tio. E aí vai. Eu quero ver o que vai fazer depois que passar a eleição, viu? Esse caminhão de gente colado no seu pé, você vai ver só. 7h06, vamos ao primeiro destaque de Virgílio Rocha, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Arnone, ouvintes da Rádio Imprensa e amigos da TV Cantareira. Previsão do tempo para hoje, se preparem que uma frente fria se aproxima. Uma frente fria avança forte pelo sul do país e se aproxima do estado de São Paulo. Depois de vários dias ensolarados, a nebulosidade aumenta. O sol aparece forte em todas as regiões paulistas e os ventos são moderados. Volta a chover a partir da tarde no oeste e do sul de São Paulo. Amanhã a frente fria provoca chuva e queda na temperatura e pode chover forte. O domingo será frio e úmido. A máxima para hoje no interior de 30 graus, na capital 25 e no litoral também 30 graus. Belo feriado prolongado, né? Com chuva e frio, com a frente fria chegando aí. Feriado só em São Paulo, né? Feriado estadual. Mas eu acho que o São Pedro não era paulista, né? Pegou logo o feriado dos paulistas e já emendou com chuvas e trovoadas, né? E muito frio. O pessoal vai para Campos do Jordão, vai para o sítio, né? Praia, acho que não vai dar não, né? Apesar, Doni, me permita dizer, eu não sei porquê, alguns candidatos já se mandaram desde ontem. Por causa do feriado. E ninguém é de ferro. Lógico, tem o feriado. E tem uma questão legal também, né? Você sabe que a campanha ainda depende da homologação pela Justiça Eleitoral. Não basta só a convenção. E há aquela questão do CNPJ do candidato, enfim. Na dúvida, é melhor ficar... Você sabe que ontem foi o dia do corre-corre, né? Encontrei com alguns... Você alcançou, não? Com alguns ontem que eles diziam o seguinte... Arnone, os caras querem ser candidato, mas também é o seguinte, ninguém ficaram na moita e chegaram aqui hoje e disseram o seguinte, tem que trazer documento? Lógico que tem que trazer documento, só hoje? Não, mas faz 30 dias que nós estamos esperando você trazer. Mas eu não tenho tempo de correr atrás de documento hoje. Aí, vale a pena essas pessoas serem candidatos? Não vale, é melhor você nem se preocupar com eles, porque não vai a lugar algum, né? Eu disse e repito, hein, muita gente vai ter dificuldade de homologar a candidatura. Principalmente aqueles que têm dívidas com a justiça, dívidas financeiras com a justiça eleitoral de campanhas passadas, né? Normalmente multas, né? Multas. Não pagam, vão deixando, vão empurrando com a barriga. Eu conversei com um candidato que teve 800 votos na eleição passada, estava em dúvida se ia sair nessa ou não. Acabou não saindo, porque dá muito trabalho e gasta muito. Mas sem dúvida. Para alguns é assim mesmo, hein? Não, parece que não, mas você ser candidato em Guarulhos é complicado. Uma das cidades mais difíceis do Brasil, você se eleger. Pelo número de eleitores, pela dificuldade de propagar a campanha. Fala, Virgílio. Esse candidato não se parece o Tiririca. É o Tiririca, é perfeito. Mas leia o texto, né? Sim. Pode ler, Pode ler. Vai, lê, filho. Coluna Reticências, Folha Metropolitana. Vamos lá. E para quem não acredita em coincidências e nem destino, eis a prova. O candidato a prefeito pelo PSOL, Ederaldo Batista, não é a cara do Tiririca? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Tá certo. Pois é. Ontem eu vi a foto do candidato do PSOL em Guarulhos, Ederaldo Batista, professor. É o Tiririca sem pintura. Mas, puxa, O Tiririca original tem a foto do... Eu diria que tem até a simpatia do sorriso do Tiririca. Idêntico. Coincidência. Tinha que ser em Guarulhos, né? Bom, vamos dar um rápido intervalo e ainda hoje, atenção, vamos falar sobre o homem de Nazaré. E vamos falar também da estratégia palmeirense para disputar esta final. Aliás, hoje eu acordei, aí foi agora pela manhã na padaria, que eu vi que o Palmeiras ganhou ontem. Não estou tão acostumado com decisões do Palmeiras. Você não ficou até o final assistindo? Não precisa. Isso não é coisa pra gente que está acostumado com o título, né, Virgílio? A gente dorme. Aliás, os palmeirenses nem rojão compraram. Usaram o rojão dos corintianos, que ainda sortava pingado ontem por aí. Vamos comprar rojão por aqui. Os corintianos ainda têm rojão sobrando, eles vão sortando para nós. Agora de manhã que eu vi que o Palmeiras ganhou
E que vai fazer. É, não é 2-0, é isso? 2-0. Nossa, e não teve ninguém subindo em cima de carro, sortando o rojão. Só uma pergunta, né? É outro comportamento, né? Ei, torcida boa. É proibido vender fogos de artifício? Desde que a casa tenha autorização, uma série de autorizações. Em Guarulhos não precisa. Em Guarulhos qualquer um rende o que quer e onde está. Não tem fiscalização, esse é o problema. Mas há uma lei até municipal, estadual. Há uma lei, e controle e tal. Agora, o que dizem eles? Eles só tomam providência se você denuncia. Pô, vou viver eu de cagueto o resto da vida, informando, estou vendendo fogos ali, vai lá alguém, não vão, você sabe que não vão. Não. Tem outras prioridades. É a mesma prioridade que eu tenho na vida. É o homem de Nazaré, um dia eu me encontrarei com ele lá no céu. 7h10, 7h10, 2 minutos e voltaremos. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Quem não é visto, não é lembrado. Anuncie na TV Cantareira. Entre em contato com o nosso departamento comercial. 2451-0085. 2451-0085. TV Cantareira. Guarulhos no ar. 7h13, 7h13, Radar de Notícias ao vivo, Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea, atenção, pelas TVs Cantareira, canais 8 e 12 na NET TV e canal 58 UHF, canal aberto em toda a grande São Paulo, tá certo? Regule o seu televisor. Conosco já no estúdio, Roberto Samuel, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Arnone, bom dia a todos. O seu destaque? Bom, continuamos aí com a sessão da Câmara Municipal suspensa não, em recesso parlamentar até a primeira quinta-feira do mês de agosto. Boa parte dos vereadores ainda estão em suas bases. Devem retornar somente depois de conseguir o seu CNPJ. Vale lembrar que as propagandas eleitorais só podem ser feitas após a chegada desse CNPJ. Tudo deve ser comprado e através desse CNPJ. Esse CNPJ, inclusive, às vezes é álibi para muitos, né? Sim, para não gastar agora. Vai, não saiu o CNPJ ainda, filho. Tem uns que o CNPJ só sai faltando 3, 4 dias para a eleição. Porque sem CNPJ ele não pode fazer nada. É o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Todo o dinheiro deve passar por essa conta, deve ser aberta uma conta específica para essa campanha e tudo deve passar por ali. E todo mundo segue rigorosamente. Posso ser sincero? Uma tremenda hipocrisia. Tudo cascado. No fim é feita uma conta de chegada. Todo mundo fala, todo mundo sabe como são feitas as campanhas eleitorais no Brasil. Todas. Nunca vi ninguém seguir a regra. É interessante, Pedro, que a maioria dos candidatos menores, aqueles que têm 100, 50, 100 votos, acabam não se preocupando em acertar suas contas. E isso acaba trazendo problemas para ele. Mas também um candidato de 100, 200 votos deveria ser cabo eleitoral, né?
Sim, mas ele tem que. Mas se ele ser o candidato a vereador e abrir uma conta, o CNPJ, ele tem que regularizar essa situação. É lógico, abre e larga lá, depois nem. Aí é onde sobra os pepinos, né? É verdade. É isso. 3, 4 anos depois, acaba trazendo problemas graves para ele. Eu quero saber o seguinte, Roberto, eu não me lembro agora o cronograma oficial das eleições de 2012, e parece que há um prazo, uma data em que a Justiça Eleitoral vai divulgar quem está apto a ser candidato ou não. Homologado, e registrado, e carimbado. Como é que era a música? É o carimbador maluco. O carimbador maluco. Pedro, o candidato ele já pode pegar uma espécie de certidão dizendo se ele tem algum problema jurídico. É uma certidão, uma espécie de nada consta, né? Ontem nós conversamos com um candidato sobre isso, Roberto. Ele disse o seguinte, ele tem certeza que já pagou uma multa, está querendo essa certidão negativa e a certidão negativa não sai. Eu já vi algumas pessoas que estavam com problemas, algumas pessoas que estavam com problema na justiça, com falta de pagamento, foi até lá, fez a sua negociação, renegociou e já recebeu esse documento. Eu já vi alguns. Esse candidato também fez uma via sacra interessante, né? Conversou pessoalmente com o juiz, conversou pessoalmente na Secretaria da Receita Federal. Algumas pessoas acabam tentando agilizar e conseguem. Tempo de sobra. Habilidoso, hein? Outros não conseguem mesmo conversar Agora, com pelas vias oficiais, você tentar puxar pela internet ou ir no cartório com requerimento, tá difícil, hein? Muito difícil. Tá difícil. Eu consegui uma certidão negativa. Certo? Não. Estava vendo uma questão aqui. Do Tiririca, né? Do Tiririca aqui. Tá bom, então. Falando nas reticências da Folha Metropolitana. Já falamos, Roberto. Acho muito interessante. Interessante. Do lado também tem duas matérias interessantes. Embaixo, então, vamos lá. 7h18. Daqui a pouco, ao vivo aqui no estúdio, o Tenente Coronel Glauco Carvalho, comandante do CPA M7, a região comandada aqui pela Polícia Militar, não só Guarulhos, compreende outras cidades também. E o que me chama a atenção, né, Ordônio, uma reportagem hoje na Folha Metropolitana, Roberto Samuel, me permita, você tirou do ponto, não mas eu vou falar de memória aqui. De cada 10 brasileiros, 6 têm medo de ser assaltado à mão armada. Olha, eu me incluo nisso, viu? Eu também. Olha, o maior medo hoje realmente do brasileiro é sofrer um assalto à mão armada. É o medo de assassinato, né? É a maior preocupação do povo. É o latrocínio, né? O latrocínio. Olha, eu vou dizer para você, a coisa anda tão banal, principalmente com os de menor, está se tornando uma situação insustentável, né? Você assiste os telejornais voltados aos crimes, né? Ao mundo animal, e você vê seguidamente, né, a participação dos de menor, 16, 17 anos, mas são uns cavalos, que eu vou falar para você, dá 3 do velhinho aqui, se eu ver eu saio correndo, fortes, truculentos. A partir dos 16 anos, realmente. 16, cara, tem que ir nos Estados Unidos, sabe? Tem que pegar o de 8, o de 7. Se não der uma chacoalhada na bananeira, meu filho, nós vamos chegar a um ponto que eu vou ligar para você. Você não vamos parar, não. Hoje em dia as pessoas ficam até com medo daqueles vendedores, que são muito comuns aqui na cidade de Guarulhos. Quando você para no semáforo, aí vem um ou outro vendedor vendendo chocolate, vendendo isso, entregando jornal, entregando panfleto. E a maioria, eu tenho reparado, principalmente ali na travessa da Tiradentes para Paulo Facini, as mulheres geralmente ficam com os vidros fechados dos veículos. E com razão, né? Com razão. Até porque na Paulo Facini nós temos tido também já vários sequestros, né? Relâmpagos registrados na própria Paulo Facini. Agora, Guarulhos conseguiu finalmente, graças a Deus, hein? O novo comandante do CPA M7 não chega de pijama na cidade, porque a Polícia Militar só estava mandando o pessoal para aposentar. Passava por aqui, falava tchau, churrasco da despedida. Agora mandaram alguém com juventude, com substância, com vontade de trabalhar. Ai, que beleza. Vamos falar com ele daqui a pouco. 7h20. Vamos dar um rápido intervalo, voltamos já. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante, procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento.
requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum. Quem não é visto, não é lembrado. Anuncie na TV Cantareira. Entre em contato com o nosso departamento comercial. 2451-0085. 2451-0085. TV Cantareira. Guarulhos no ar. Sete horas e 21 minutos, 7h21, Coronel, Tenente Coronel Glauco Carvalho, comandante CPA M7, já conosco no estúdio. Bom dia, Coronel. Bom dia Pedro, bom dia Roberto, bom dia a nossos queridos telespectadores da Radar de Notícias e da Rádio Imprensa FM. Só uma parte, repórter, é isso? Gabriel Espinosa, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, um bom dia especial aos nossos ouvintes e telespectadores, um bom dia também aos demais presentes aí no estúdio. São 7 horas e 21 minutos e eu falo ao vivo aqui da região central de Guarulhos, mais precisamente na Avenida Monteiro Lobato, em frente ao 1º DP. Eu trago a vocês as últimas informações sobre a criminalidade aqui no município. Bom, entre a noite de ontem e a manhã de hoje, tivemos 5 BOs registrados aqui neste DP, entre eles um caso de correção a boletim, onde a vítima voltou para dar maiores informações. Tivemos um roubo coletivo na rua Silvestre Vasconcelos Calmon, próximo à Avenida Emílio Ribas, que aconteceu por volta das 21 horas. Outro caso registrado foi um furto de veículo em um estacionamento. O local e a hora não foram divulgados. Tivemos também 2 casos de lesão corporal, um entre marido e mulher e o outro onde um rapaz foi quase linchado por populares após tentar agarrar uma moça na rua Marcelo Francisco, no Vila Barros. É com vocês aí do estúdio. Ok, Gabriel Espinosa, voltamos aqui no estúdio com o Tenente Coronel Glauco Carvalho, comandante CPA M7. Eu já cometi a indelicadeza de perguntar a idade dele. Ele me disse 45 anos e nós dissemos aqui até que enfim chega um Tenente Coronel. Já é coronel, né? Perdão. O senhor já é coronel. Chega um coronel jovem, o senhor conseguiu chegar a coronel aos 45 anos. Eu entrei muito jovem na academia, entrei com 14 anos. Na época, a academia ainda possuía o 2º grau, hoje já não mais. Desde os anos 90, a Polícia Militar extinguiu o 2º grau. E eu fiz o CPFO, o curso preparatório, o equivalente à SPSEC do Exército, e saí muito jovem da academia. Eu saí com 19 anos da academia. Aí eu fui fazer direito, eu fui fazer um mestrado, um doutorado, e fui honrado com a promoção pelo comandante-geral e pelo governador ao posto de coronel, a questão de um mês atrás. O senhor é um dos mais jovens da corporação. Eu sou hoje o coronel mais jovem da instituição, seguramente. Certeza. Porque nós dizíamos o seguinte, nós já vimos os coronéis chegando de pijama aqui em Guarulhos, né? Mas não é o seu caso, eu vou dizer o seguinte, Guarulhos é muito feliz porque passaram grandes coronéis por aqui, grandes comandantes. O coronel Rui, por exemplo, saiu de Guarulhos para ocupar uma das principais funções da Polícia Militar, que é a função de corregedor. Então nós tivemos o coronel César, que foi posteriormente coordenador operacional, que é outra função extremamente importante. Guarulhos tem tido a oportunidade de ter grandes coronéis e eu espero poder seguir o exemplo deles também. Mas temos grandes coronéis, mas por um tempo muito limitado. Não é necessário um tempo um pouco maior para se conhecer a cidade, montar uma estratégia até de defesa da população ou até para interagir com a sociedade? Aliás, eu emendo a pergunta, há quanto tempo o senhor está em Guarulhos? O que o senhor já conhece de Guarulhos? Eu assumi a função em Guarulhos há exatamente um mês. Respondendo primeiramente à pergunta do Roberto, os coronéis, nós somos apenas em 60 coronéis para os 96 mil policiais militares.
E há uma transferência, uma movimentação de coronéis à medida que alguns se aposentam, à medida que alguns passam para a reserva. Então é bom que o telespectador entenda que há uma rotatividade a cada 18 meses, normalmente, entre os coronéis, em função de alguns se aposentarem e esses mais jovens indo ocupar as funções que os coronéis mais antigos ocupavam. Mas é importante também que o telespectador entenda que o staff, a assessoria, permanece a mesma. Então, eu tenho, por exemplo, dados aqui diagnósticos que são feitos pela assessoria. Em que pese eu estar aqui em Guarulhos há apenas um mês, eu tenho um diagnóstico muito claro dos problemas da cidade. Por exemplo, do aumento do número de homicídios em algumas regiões, da diminuição em outras regiões, do aumento de roubo e furtos de veículos em algumas áreas, diminuição em outras áreas. Então, é possível se fazer esse diagnóstico porque o establishment, a assessoria, ela permanece na área por muitos anos. Uma boa parte dos meus oficiais aqui estão há mais de 10 anos na área. Ou seja, eles têm uma boa experiência dentro da região, o que possibilita um bom assessoramento ao comandante. Bom, coronel, nós estamos aí vendo uma onda de ataques, possivelmente ligados ao PCC. Guarulhos já teve 3 ônibus incendiados. Qual é a visão que o senhor tem dessas possíveis ações em Guarulhos? Primeiramente, eu não vou usar o termo PCC, nós vamos usar o termo aqui facção criminosa. Sim. Nós não temos nenhuma comprovação de que tenha havido qualquer tipo de ordem por parte de qualquer facção criminosa ou para incendiar ônibus ou para matar policiais militares. É evidente, eu tenho que deixar claro e ser honesto com a população, que nós tivemos um número maior de policiais militares mortos nos horários de folga. Então, vou dar uma notícia de primeira mão aqui para vocês. A Polícia Militar não teve, nesse ano, nenhum policial militar morto em serviço. É um dado histórico inédito para a Polícia Militar. Nós não tivemos, nesses 6 meses, nenhum policial, mas tivemos um número razoável de policiais militares mortos nos horários de folga. Portanto, nem combate, coronel? Nenhum. Nós temos um policial militar gravemente ferido numa lamentável ocorrência aqui em Guarulhos, ali perto da Trabalhadores, que daqui a pouco nós podemos comentar sobre esse fato. Do 44. Do 44M, mas ele está gravemente ferido, mas ele está vivo, ele está na UTI. Em combate, nós tivemos muitos policiais feridos, mas não mortos. A Polícia Militar deu uma série de orientações para os policiais militares de folga, para tomarem precauções em relação à sua segurança pessoal. Porque nós tivemos policiais militares mortos saindo para o trabalho ou chegando em casa do trabalho ou em outras atividades do seu lazer, fazendo compras em supermercados. Mas nós não temos nenhum dado, eu gostaria de frisar muito isso para a população, que a situação que nós vivemos hoje é completamente diferente da situação que nós vivemos em 2006. Naquele momento havia dados, informes concretos sobre uma determinação para que fossem atacados postos policiais militares, para que fossem atacados policiais militares e incendiados ônibus. Com relação aos ônibus, desses 3 ônibus, 2 ônibus foram incendiados na porta dos seus proprietários. Não há indícios de que tenha havido alguma determinação por parte de criminosos para queimar esses ônibus, mas talvez sejam questões particulares envolvendo linhas, envolvendo as pessoas que administram o transporte público aqui de Guarulhos. Bom, vamos falar de Guarulhos, da estrutura da Polícia Militar. Nós temos 3 batalhões, é isso? Isso, nós temos 3 batalhões. O efetivo total da Polícia Militar em Guarulhos, no CPA inteiro, porque envolve também Franco da Rocha e Francisco Morato, é de 2.200 homens. Eu queria saber sobre Guarulhos, especificamente. Sobre Guarulhos, nós temos aproximadamente 1.500 homens. É então, eu vou dar uma notícia aqui de primeira mão para os senhores, até repercutindo um pouco uma matéria que saiu na Folha de São Paulo de hoje. Há uma exigência do governador Geraldo Alckmin e do secretário da Segurança de uma desoneração do serviço administrativo da Polícia Militar. Qual é o projeto do comandante-geral da Polícia Militar, do coronel Ruberval? Nós enxugarmos a máquina administrativa. Ou seja, há um projeto, há uma reengenharia em andamento na Polícia Militar, e vou dar um dado de primeira mão. Até dezembro, a Polícia Militar no estado de São Paulo coloca 7.000 homens dos serviços administrativos no serviço de policiamento. É um dado muito expressivo, eu diria que alvissareiro para os nossos números.
Nós agora, aqui em Guarulhos, fazemos um trabalho, já demos ordem para todos os batalhões nos mandarem aqui para o comando qual é a estrutura que nós temos, porque Guarulhos também vai passar por esse processo. Coronel, me permita, não é a primeira vez que eu ouço essa notícia, porque aliás seria o óbvio realmente, né? Você tem um homem fardado, armado, às vezes lá fazendo função administrativa. A Folha de São Paulo fala isso, realmente, que o policiamento de rua foi reduzido em função de questões administrativas. Isso já não deveria ser o óbvio há muito tempo? Não é possível colocar civis? Deveríamos ter, né? Nós temos, é bom que o nosso telespectador saiba que a Polícia Militar, desde os anos 90, tem contratado o que nós chamamos de temporários, profissionais temporários. Nós temos, a Polícia Militar tem aproximadamente 6 mil temporários. São profissionais que ficam por um período de 6 anos, no máximo 4 anos na instituição, apenas no serviço administrativo. Para que também o telespectador saiba, nós tivemos uma desoneração paulatina a partir de 1998 do serviço administrativo para o serviço operacional. Ocorre que no momento há uma tentativa de reestruturação, inclusive com extinção de batalhões. Então, só para se ter uma ideia, as pessoas pedem, eu quero um posto policial na minha rua. As pessoas têm que entender que para cada posto policial, eu tenho que deixar, no mínimo, 6 pessoas para tomar conta desse prédio. Criar posto policial fixo não é a solução. Não, imobiliza a polícia. Imobiliza a polícia. Verdade. E houve a criação, por conta de demanda nesses últimos 10 anos, houve criação de uma série de postos policiais que tiraram, na realidade, efetivo que estavam nas viaturas para permanecer dentro desses postos policiais. Então, eu gostaria de tranquilizar, aproveitar esse momento, desse importante programa, de orientar a população de que criação de posto policial não é solução para os nossos problemas. Concordo plenamente. Que a população muitas vezes não demande, não peça para a polícia criar posto policial prédio, porque quanto mais prédio nós criarmos, mais efetivo administrativo nós vamos ter. Vou pedir uma parte ao Coronel Glauco. O repórter proibido, Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Coronel Glauco, Roberto Samuel e principalmente aos nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, eu estou aqui no bairro do Piratininga, mais precisamente na rua Naraí Lutini, em frente à indústria Tec Bril. É a indústria que foi consumida pelo fogo nessa noite, Pedro. Eu conversei com alguns funcionários aqui, eles estão meio que estão lá, às vezes não sabem o que fazer agora. Eu não consegui ter acesso lá dentro, porque os bombeiros não estão fazendo o serviço de rescaldo. No momento, apenas 3 viaturas continuam no local. Eu fui informado que durante a noite, quando o fogo atingiu as suas maiores proporções, cerca de 14 viaturas tiveram que ser deslocadas aqui para o local, Pedro. Esse Jardim Piratininga fica em que região, Rodrigo? Aqui na região de Bom Sucesso, Pedro, Estrada da Água Chata. É uma região que aloca muitas indústrias, muitas empresas aqui no local. E essa empresa aí, Tec Bril, é de grande porte, médio porte? É uma empresa de médio porte, Pedro, que fabrica materiais para limpeza de veículos. Tá certo. E o dano foi total, Rodrigo? Pedro, tirando a fachada, todo o restante da indústria foi consumido pelo fogo. A cena chama até atenção, Pedro, pois tem umas colunas aqui de concreto que elas retorceram. Provavelmente as ferragens foram danificadas também com a ação do fogo, Pedro. Tá ok, então um incêndio de grandes proporções nessa empresa de produtos para a limpeza de automóveis, a Tec Bril, é isso? Exatamente. O que chama a atenção, Pedro, é que eu estou vendo aqui cerca de 150, 200 metros da indústria. Tem uma outra indústria que tem alguns tanques de combustível, até mesmo caminhões, tanques parados aqui na rua. Realmente a situação poderia ter sido bem pior. Tá ok. Se não fosse a ação dos bombeiros. Obrigado, Rodrigo Souza, pela participação. Aproveitando, Coronel Glauco, os bombeiros estão na sua esfera também, não? Não, eu servi no Corpo de Bombeiros por 4 anos, de 1990 a 1994, mas o Corpo de Bombeiros não, ele está dentro da estrutura organizacional da Polícia Militar, mas não pertence ao comando do CPA-M7. Tá ok. Bom, o Amarildo, nosso ouvinte do Cocaia, pergunta: por que o atendimento do 190 é tão demorado? O Amarildo do Cocaia. É uma boa pergunta. Boa pergunta, e aí nós fazemos um link, né, uma relação com a pergunta imediatamente anterior. Quanto mais pessoas eu colocar, quanto mais policiais militares eu colocar para o atendimento 190, mais policiais eu vou tirar do atendimento da população nas ruas.
O nosso atendimento não é demorado. Mas é terceirizado, não é? No Não, estagiário? não. O atendimento 190 é da Polícia Militar. É um policial fardado, É um armado? policial fardado, armado. Não fica armado, porque ele está dentro do quartel, mas é um policial militar habilitado para o serviço de rua. Nós temos privilegiado, para colocar nessas funções, policiais militares que têm algum tipo de restrição de trabalho nas ruas, algum policial que tem algum problema de saúde, exatamente para desonerar a maior parte do efetivo para o serviço operacional. Então, 190 é uma marca da Polícia Militar, ela é uma preocupação. Nós temos realmente problemas, nós tivemos uma reunião essa semana para tratar desse problema, mas quanto mais pessoas eu colocar no serviço de 190, mais policiais eu vou estar tirando do serviço de policiamento preventivo. Aí não deveríamos ter, então, esses estagiários, esses terceirizados? Nós temos alguns, mas nós não temos um número suficiente para preencher todas essas vagas. Um segundo ponto importante é que o atendente do 190, muitas vezes, é aquele policial militar experiente de rua, que sabe conversar com o solicitante, sabe muitas vezes detectar um trote e sabe muitas vezes orientar a vítima ou a potencial vítima de um incidente. A experiência de rua muitas vezes é importante para esse atendente. Agora, o que me causa às vezes surpresa, coronel, já aconteceu comigo, eu ligo e, por exemplo, estou aqui na Avenida Paulo Facini, o atendente me pede o CEP da rua, ele não identifica, e a gente espera que o policial de Guarulhos, às vezes não é nem de Guarulhos, que ele conheça ao mínimo a cidade. Isso não acontece, né? Boa pergunta. A Polícia Militar, desde 2004, vem remodelando o sistema 190. Com qual objetivo? Colocar policiais na rua. Hoje o serviço 190 ele é centralizado. O que acontecia antigamente? Toda cidade tinha o serviço 190. Hoje nós temos regiões em São Paulo em que 30, 40 cidades não têm o serviço 190. Ele é canalizado para uma central e essa central distribui as ocorrências para aquela determinada cidade. Com isso, nós colocamos mais de 1000 policiais nas ruas em São Paulo. Então, é importante o ouvinte entender que algum tipo de reengenharia é feito, o policial que atende não precisa estar naquele local, mas ele precisa saber a rua. O CEP não, mas a rua ele precisa saber. Por quê? Com isso, nós colocamos no estado de São Paulo mais de 1000 policiais no serviço ostensivo. Então, a Polícia Militar nos últimos 15 anos vem desenvolvendo uma série de atividades para privilegiar o serviço lá para o nosso ouvinte agora que está nos ouvindo nesse exato momento. Agora, coronel, muito já se prometeu aqui em Guarulhos, o canil, a cavalaria, helicóptero. Por que isso não veio até hoje? Bom, vamos cada um desses aspectos. O helicóptero, porque nós temos o grupamento aéreo que fica exatamente a 15 quilômetros aqui. No máximo 40 segundos nós temos um helicóptero da cidade de São Paulo aqui. Então não há necessidade de nós criarmos mais uma estrutura administrativa para sustentar o serviço aeromóvel da Polícia Militar. Nós temos um serviço de canil lá no 26º BPMM, não, no 26º, mas eu particularmente, vou continuar usando o serviço lá de Franco da Rocha, porque nós temos uma série de limitações com o serviço a cavalo e o canil. Eu prefiro privilegiar o policiamento que dá atendimento diretamente ao cidadão do que aquele tipo de policiamento que eu tenho uma série de limitações de emprego. Então o senhor não pensa em canil nem em cavalaria para Guarulhos? Não penso, seguramente não. Nós privilegiamos e vamos privilegiar o serviço de rádio-patrulha, ou seja, o policial militar motorizado para dar um atendimento imediato ao cidadão que precisa de um atendimento da Polícia Militar. Mas eu observo hoje que a motocicleta virou a ferramenta do crime, não deveria ser a ferramenta da polícia também? Existem algumas experiências, e as suas perguntas são boas porque elas estão mostrando uma série de inovações que a Polícia Militar está fazendo. Nós temos a ROCAM. E em São Paulo, a ROCAM, para que o ouvinte entenda, a ROCAM é um serviço de apoio. A ROCAM não atende ocorrências diretamente, ela vai em apoio ao atendimento de ocorrências. A ROCAM e a Força Tática fazem um serviço de policiamento preventivo, efetivamente serviço preventivo. Ela patrulha as ruas, ela vai atrás daquele infrator da lei. Quem atende a ocorrência diretamente é a viatura de rádio patrulha. Há uma experiência em São Paulo de aumentar o número de atendimento com as motocicletas, que hoje não atende ocorrências, dada a sua mobilidade.
Nós temos, então é bom que se frisar para o ouvinte, nós temos o serviço de patrulhamento com motos, eles fazem um serviço preventivo e de busca de infratores. Essa experiência de São Paulo visa transformar essas motocicletas para atendimento de ocorrência, dado o alto congestionamento que existe em São Paulo. De um tempo para cá vem sendo discutida a operação delegada, onde policiais militares, em vez de fazer o bico, seria contratado oficialmente pelas prefeituras. Qual é o seu pensamento com relação à operação delegada? Eu sou favorável, aliás, foi objeto da minha tese no ano de 2010, em todos os locais onde foi implantada a operação delegada. Na realidade, a delegada é uma contratação pelo município, qualquer que seja ele, de policiais militares para desenvolverem algum tipo de atividade para coibir ilícitos administrativos de competência das prefeituras. Em todos, seguramente em todos os locais, houve diminuição, houve queda de índices criminais, em que pese esse não ser o objetivo principal da delegada. Mas a presença do policial ostensivo fardado também leva a uma diminuição de índices criminais. Particularmente sou favorável e quero também dar uma notícia de primeira mão. A Assembleia recebeu essa semana um projeto de lei alterando alguns dispositivos legais para permitir a ampliação da operação delegada. Havia alguns impeditivos e o governo do estado encaminhou essa semana um projeto para a Assembleia para legalizar de uma vez essa situação. Bom, coronel, o senhor não deve desconhecer que às vezes a população da periferia tem medo da polícia, né? E às vezes as pessoas pensam como denunciar um mal policial. O que o senhor recomenda? Nós temos dois canais principais. Eu acho essa pergunta muito interessante, importante, porque um dos grandes desafios da minha geração, um dos grandes desafios da Polícia Militar no momento é legitimar a ação da Polícia Militar. O que eu quero dizer com legitimar a ação da Polícia Militar? A Polícia Militar ela precisa ser aceita pela população. A população precisa respeitar a instituição. A população precisa, de alguma forma, admirar o policial militar. Voltar a ser um herói, como era. E eu reconheço que nós temos atitudes, muitas vezes, de alguns policiais que não condizem com a ética profissional que nós defendemos e que nós pregamos. O cidadão tem dois canais. O primeiro deles é a corregedoria, o segundo deles é procurar o serviço de informações que existe no CPA-M7 ou em cada um dos batalhões, onde o sigilo dessa fonte é garantido. Uma terceira fonte é a ouvidoria de polícia, tá? Mas seguramente o cidadão vai ser bem atendido. Mas aqui em Guarulhos eu posso procurar no próprio batalhão? Pode procurar na sede dos batalhões, o serviço de inteligência dos batalhões ou no CPA-M7, o serviço de inteligência. Nós temos inúmeros casos de denúncia, eles são apurados e nós estamos aqui em Guarulhos com 2 casos, 2 policiais em processo de demissão por mau atendimento, um mau relacionamento com a população. Eu vou ser muito rigoroso, quero deixar bem claro, com o policial militar que não coaduna sua conduta com os parâmetros institucionais. Vou pedir uma parte aqui. Vamos lá, produção, 2 minutos e voltaremos. A primeira FM. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante, procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Quem não é visto, não é lembrado. Anuncie na TV Cantareira. Entre em contato com o nosso departamento comercial. 2451-0085. 2451-0085. TV Cantareira. Guarulhos no ar.
7 horas e 45 minutos, 7h45, conosco no estúdio, Coronel Glauco Carvalho, comandante da Polícia Militar em Guarulhos. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Coronel, o comerciante Jorge Ferro ligou lá do Parque Jurema, Água Chata, região dos Pimentas. Ele disse que até há pouco tempo havia um tenente lá, que era linha dura. Ele fazia blitz, fazia operações comando e a população gostava muito. O tenente foi transferido e agora as blitz sumiram e os comerciantes estão apavorados. Eles querem... Eu acho que a população gosta de ver aquelas operações comando, né, Coronel? Nós vamos voltar a ter os comandos, nós chamamos tecnicamente de comandos, o que a população muitas vezes chama de blitz. Nós já tivemos na semana passada, durante a semana inteirinha, mais de 30 blitz na região de Guarulhos, e vamos voltar. Esse final de semana nós vamos retornar com as blitz, ou seja, é uma prioridade do meu comando estabelecer em determinados horários, porque também não adianta eu colocar blitz em horários em que não há demanda criminal, mas nós fazemos um mapeamento, uma análise criminal da área e vamos retornar com essas blitz. Algumas regiões mantêm intensas blitz, como a região central de Guarulhos, até para coibir o roubo e o furto de veículos, que realmente teve um acréscimo nesses últimos 6 meses, e outras regiões diminuíram. Nós vamos equalizar, mas pode tranquilizar o nosso ouvinte, que nós vamos voltar a ter as blitz corriqueiramente. Ele pede lá no Jurema. Forma, eu vou até anotar aqui, é a forma mais evidente de presença do policiamento. Tá? Coronel, pode anotar também a região do Parque Primavera, com a Luísio, está solicitando mais segurança pública lá para a região e a ação da PM. É comando, né? O Adelmo Gueiros, da Ponte Grande. Qual a opinião do comandante sobre a polícia comunitária? A polícia comunitária, é bom que o ouvinte entenda, ela tem mais de 100 anos de criação. Ela foi iniciada na Polícia Militar de São Paulo no ano de 1998, mais especificamente, após aquela crise de Diadema. E a partir de então, a Polícia Militar criou uma diretoria e nós temos aqui em Guarulhos um efetivo dedicado ao policiamento comunitário. O que nós pretendemos fazer é exatamente redirecionar o policiamento comunitário e voltar aos seus fundamentos. Ou seja, o contato do policial com o cidadão, o cadastramento de cidadãos, a confiabilidade de cidadãos para denunciar crimes, porque sem a participação do cidadão, sem a participação da população, fica muito difícil a polícia combater o crime. A parceria entre a polícia e a comunidade é fundamental e isso muitos estudos no mundo demonstram para nós diminuirmos os índices criminais. Agora, baseado nisso aí, Coronel, uma coisa que a gente tem ouvido sempre aqui, reclamação, é com relação aos consegues. E o Lima, do Consegue Vila Galvão, pergunta para o senhor como será a relação da PM com os consegues Guarulhos. Ele diz que os consegues às vezes não conseguem nada, né? É que eu participei já muito de reunião de consegue, às vezes as pessoas vão para o consegue com solicitações que não são de responsabilidade exclusiva da Polícia Militar. Aliás, o consegue é uma criação do governo Montoro, ela está já quase com 30 anos agora, completando 30 anos, e ela teve grandes avanços. No Consegue hoje, muitas vezes, nós juntamos Eletropaulo, nós juntamos Sabesp, nós juntamos outros serviços públicos. Na cidade de São Paulo, há um entrosamento muito grande entre o Estado e a Prefeitura. O policial militar identifica buracos, ele comunica à subprefeitura, ele identifica falta de iluminação, ele comunica à Prefeitura, falta de muros em terrenos baldios, ele comunica à Prefeitura. O Consegue foi um grande avanço para a população. E nós vamos aqui em Guarulhos intensificar essa relação através dos consegues. Agora, algumas solicitações a Polícia Militar não tem como resolver. O Consegue ele foi criado prioritariamente para questões de segurança, mas eles funcionam efetivamente em todas as companhias aqui da região. O senhor falou a verdade, tem coisas que não é para a Polícia Militar, mas o Antônio Luiz do Jardim Tranquilidade diz que fala de um enorme buraco na Avenida São Paulo, altura do número 122, próximo ao ponto de ônibus. Diz que tem muita água empoçada ali. Os veículos jogam essa água ao passar sobre ela aos usuários do ponto de ônibus. Vejam, essa é uma típica questão, isso demonstra, eu não sabia da pergunta, como as pessoas muitas vezes demandam da Polícia Militar questões que não são de responsabilidade da Polícia Militar. E quero adiantar, perguntaram do 90 há pouco, e é bom que o cidadão saiba, solicite a ação da polícia para questões criminais.
Mais de 70% das chamadas são de trote ou de questões que não dizem respeito à Polícia Militar. A Polícia Militar recebe 43 milhões de chamadas por ano. Mas eu me lembro, coronel, teve um caso emblemático em Guarulhos em que a Polícia Militar foi lá e pegou e prendeu a pessoa que estava passando o trote, até para servir de exemplo. Esses exemplos não deveriam ocorrer pelo menos uma vez por mês, prender uma pessoa que passa trote? Só que, vejam bem, nós temos uma carência de efetivos operacionais para atendimento de ocorrências. Quando isso é possível, nós fazemos, mas nem sempre é possível identificar exatamente o número de onde está sendo feita o trote. Porque, principalmente, o trote ele é feito de telefones públicos. Quando é feito ainda de um telefone privado, o policial militar consegue identificar. Mas isso nem sempre é possível. Agora, a quantidade de trotes é muito grande. Eu peço ao cidadão, ao telespectador aqui da Rádio Imprensa e do Radar de Notícias, que tenha muita responsabilidade, porque enquanto alguém pode estar passando um trote, uma pessoa está sendo vítima de um roubo, vítima de um estupro, vítima de um homicídio, e a viatura está indo para um local onde não há necessidade. O Márcio Alemão, do Parque Secap, pergunta, coronel, com a transferência do batalhão que ficava ali atrás do condomínio Santa Catarina para o Clube de Mães, o que vai melhorar para a segurança dos moradores do Secap? Nós estamos tendo mudança apenas de uma unidade, que é do 44º Batalhão, por conta de questões viárias. Para abrir um acesso ali para a rodovia Presidente Dutra. Apenas isso, não é nenhum tipo de outra alteração operacional. Não vai aumentar nem diminuir, né? Não, é apenas para facilitar a vida do cidadão, de alguém que vai acessar a rodovia. Não tem qualquer outro tipo de conotação. É para colaborar com o poder público. O senhor falou em 44, nós tivemos recentemente um lamentável incidente envolvendo policiais aqui de Guarulhos, né, com a troca de tiros, inclusive vítima, um próprio policial, 2 policiais vítimas, né? Muitos casos desses ainda em Guarulhos, coronel? Não, nós não temos muitos casos. Eu gostaria de ressaltar para o cidadão de Guarulhos exatamente as duas faces da Polícia Militar, uma face absolutamente minoritária, e eu quero retratar um pouco aqui o incidente. 2 policiais pediram propina, marcaram um ponto com um integrante de uma quadrilha para a entrega desse dinheiro, mas outros policiais militares, honestos, trabalhadores, dignos, éticos, souberam do fato e montaram uma operação para prender esses 2 policiais militares. Lamentavelmente, houve uma troca de tiros e um policial militar que foi pegar a propina morreu, e eu quero deixar bem claro para o cidadão que eu determinei a não representação oficial de qualquer policial militar no enterro desse policial militar que faleceu, exatamente para que o cidadão, para que a população, para que o próprio policial militar tenha ciência que nós não pactuamos com esse tipo de ação. Não houve representação oficial da Polícia Militar no enterro desse cidadão. Eu não vou chamar nem de policial militar, mas mostra a situação em que vivem as instituições no Brasil. Sim. Nós temos uma parcela minoritária corrupta em todas as instâncias e uma grande parcela honesta. Essa parcela minoritária corrupta não é beneficiada quando ela vai para o Romão Gomes, depois de cometer crimes como qualquer cidadão? Então, eu vou dar outra notícia de primeira mão aqui para a rádio de vocês. Nós estamos fazendo a transferência de policiais militares do Romão Gomes para o sistema prisional comum. Nessas últimas 3 semanas saíram 60 policiais militares do Romão Gomes. Já começaram as transferências? Já foram efetivadas. Já foram efetivadas. Agora, isso envolve não apenas a Polícia Militar, mas envolve o Poder Judiciário, as execuções criminais e a legislação. A Polícia Militar não pode passar por cima da legislação. Então nós temos limitações legais que nos impedem, mas é objetivo do Comando Geral da instituição de diminuir aos casos absolutamente necessários a permanência do policial militar no Romão Gomes. Vou pedir uma parte ao Rodrigo Souza. Mais informações. Rodrigo? Rodrigo? Cadê você, repórter proibido? Daqui a pouco. Perdemos contato. Coronel, eu quero falar sobre a rota, porque eu já entrevistei outros coronéis, outros tenentes-coronéis, e me dizem o seguinte, que às vezes é uma questão de vaidade. O tenente-coronel diz, eu não preciso da rota no meu batalhão, na minha região. E por que às vezes a rota a gente vê em outras grandes cidades e não em Guarulhos? Bom, tem um lado bom
que demonstra que a região de Guarulhos não tem necessidade de uma tropa especializada para o combate ao crime, porque tem índices condizentes com o que se espera da cidade de Guarulhos. Esse é o lado que eu diria alvissareiro, é o lado positivo. Guarulhos não demanda policiamento especializado de rota. Por outro lado, não existe de nossa parte qualquer vaidade se em algum momento nós tivermos necessidade de solicitar a rota. O Tenente Coronel Madia, meu amigo, uma pessoa respeitável, se houver necessidade, nós temos um canal aberto com o comando de choque. Tivemos uma operação em Franco da Rocha, em que nós apreendemos 4 quilos de droga, entre cocaína e crack. Tivemos a participação do choque. Canil, o GAT, que é uma tropa especializada de ações táticas, e o choque em si. Foram mais de 100 homens do choque, que nós solicitamos. O comando de área aqui de Guarulhos solicitou, eu solicitei. Então, não há de nossa parte qualquer óbice em chamar o choque, em havendo necessidade. O choque hoje está concentrado na zona sul da capital e na zona leste, onde ocorreram os maiores homicídios. Em cima do horário eu não aguento. Já falamos aqui umas 300 vezes da criação de um canil na cidade. Já falou? Já falou. Ele não vê necessidade. No momento, nós não pretendemos, porque eu vou criar mais serviço administrativo e o serviço de canil eu tenho grandes limitações de emprego, eu tenho horários de emprego. E a nossa prioridade é colocar. Eu espero que o canil da Polícia Rodoviária Federal volte a funcionar. Mas eu quero adiantar para o cidadão, para o nosso ouvinte. Nós tivemos o desembarque do time argentino, o embarque e o desembarque. Eu chamei o canil lá de Franco da Rocha para dar apoio. Quando nós temos algumas operações aqui em Guarulhos, nós temos aonde pegar, nós temos 10 cães lá e nós temos um efetivo preparado para isso. O senhor me permita, a nossa percepção como jornalista é o seguinte, a população quer comandos, quer blitz, o senhor vê a região lá do Parque Jurema, se o senhor puder até pedir reforços e fazer operações comandos, eu acho que hoje é o grande clamor da população. A população pode ficar tranquila que nós vamos desenvolver uma série de operações. Eu queria fazer uma parte, é possível? Pois não. Eu queria aproveitar aqui o momento para dizer à população e sugerir aos senhores aqui dessa conceituada rádio, desse programa, para ficarem atentos à mudança da legislação penal. Há uma tendência hoje no Brasil de se amenizar as penas. É o politicamente correto. Eu gostaria que nós criássemos uma campanha aqui em Guarulhos para que nós não diminuíssemos as penas, especialmente dos crimes violentos. Sim. Então, hoje o indivíduo é condenado a quase 6 anos de reclusão, ele fica no máximo 8 ou 9 meses na cadeia. A tendência agora é diminuir ainda mais esse período. Nós não temos como suportar essa situação. Então, é bom que o cidadão saiba para pressionar o político, para pressionar o seu representante. Uma segunda observação, que nós criemos em Guarulhos uma mentalidade de paz. Uma grande parte dos nossos atendimentos, o que eu observei nesse um mês, se deve a brigas no trânsito, a desentendimento entre famílias, a briga entre vizinhos. Nós temos que aprender a nos respeitar. A Polícia Militar vai para essas situações, ela vai continuar indo, mas ela poderia estar sendo orientada para pegar aqueles que realmente são infratores e praticam crimes. Nós temos que criar uma mentalidade de paz em Guarulhos. Ou uma polícia social, né? Infelizmente nós estamos em cima do horário. 2 registros. O trânsito muda hoje lá na Avenida Guarulhos, naquele trecho embaixo da Ponte Grande, lá para a sequência da Avenida Guarulhos. Finalmente vai ser mudado lá hoje. E hoje a escolha da Miss Guarulhos? Miss Guarulhos. É uma foto de uma candidata. Para isso ninguém me convida. Ninguém nem para ser júri, né? Nem nós, você nem ficou fora. Agora o secretário Antônio Carlos já tem o que fazer hoje. Ponto final na edição do Radar. Tenham todos um bom dia. O nosso horário está estourado. Estaremos de volta terça-feira. Ninguém de ferro, né? Tem feriado na segunda, às 7 da manhã. Até lá, se Deus quiser. Bom final de semana. Bom frio e boa chuva. Radar de notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias.